Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? O segurança bloqueou a entrada com um sorriso falso. Antônio segurava o convite dourado entre os dedos calejados. Ao redor, mulheres de vestido longo olhavam de cima a baixo suas botas gastas e camisa xadrez. Um homem de terno sussurrou para a esposa: "Como ele entrou aqui?" Ninguém ali imaginava que em menos de 2 horas um helicóptero pousaria naquele jardim e calaria todas aquelas bocas. 3 semanas antes, Antônio acordou naquela manhã de quinta-feira como sempre acordava. 5 da manhã. O galo cantou. Ele levantou, calçou as botas e foi verificar o gado antes do café. A fazenda Santa Rita era sua vida. 200 hectares de terra vermelha, pasto verde, cercas bem feitas, nada de luxo, nada de sobra, apenas trabalho honesto. Aos 56 anos, Antônio tinha as mãos grossas de quem conhece enxada, arame farpado e cabo de machado, o rosto marcado pelo sol, os olhos claros e diretos. Ele não era homem de muitas palavras, preferia ações, sempre foi assim. A esposa, Dona Luísa, morreu 5 anos atrás. Câncer. Rápido demais. Desde então, Antônio vivia entre a fazenda e a cidade pequena mais próxima. Comprava o essencial, pagava as contas, ajudava quem precisava, sem alarde, sem esperar nada em troca. Naquela tarde, quando voltou da cidade, encontrou um envelope diferente na caixa de correio. Papel grosso, dourado, cheiro de perfume caro. Ele abriu com cuidado, deixando a terra das mãos marcar levemente as bordas. Convidamos o senhor Antônio Silva para o Gala Beneficente Horizonte Solidário. Traje, esporte fino. Local, Mansão Grand Pavilion. Data, sábado, 19 horas. O senhor foi indicado por membros do comitê como benfeitor da região. Antônio franziu a testa. Benfeitor da região? Ele ajudava algumas pessoas, é verdade. Consertava telhados quando chovia forte. Pagava tratamento médico de vizinhos. Doava alimentos para famílias necessitadas, mas sempre discretamente, como alguém soube. Ligou para o número que vinha no convite. Uma voz feminina, educada e distante, confirmou que sim, o convite estava correto. Seu nome foi indicado ao comitê organizador como alguém que faz trabalho social na comunidade. Ele era esperado. Sim, podia ir com a roupa que tivesse. Antônio desligou o telefone, coçou a cabeça e olhou pela janela. O pôr do sol alaranjado cobria os pastos. Ele não era homem de desistir de um compromisso. Se mandar um convite, ele iria. Simples assim. No sábado à tarde, tomou banho, passou a máquina de barbear no rosto, colocou sua melhor camisa xadrez azul e branca, a calça jeans mais nova e as botas limpas. Olhou-se no espelho. Não estava ruim, estava limpo, estava digno, era o que importava. Pegou a caminhonete vermelha, aquela que tinha 15 anos de estrada, e seguiu para a capital. 1h30 de viagem. A mansão Grand Pavilion ficava em um bairro que ele nunca tinha entrado. Ruas largas, árvores altas, portões enormes, carros que custavam mais que sua fazenda inteira. Quando chegou ao portão principal, já viu que estava fora do lugar. Havia manobristas de colete preto, mulheres com vestidos longos descendo de carros importados, homens de terno sob medida rindo alto, charutos na mão. Antônio estacionou a caminhonete ao lado de uma BMW preta. Um rapaz de colete olhou para o veículo, depois para ele, e franziu o nariz. Virou para o colega e sussurrou algo. Os dois riram baixinho. Antônio desceu, trancou a porta e caminhou em direção à entrada. A cada passo, sentia os olhares. Ouvia os sussurros. Via os sorrisos de canto de boca. Quem é aquele? Deve ser algum funcionário que se perdeu. Que roupa é aquela? Ele manteve a cabeça erguida. Não tinha nada do que se envergonhar. Na porta principal, 2 seguranças grandes, de terno preto e fone de ouvido, bloquearam sua passagem. Boa noite, posso ajudar? A voz era educada, mas o tom era claro. Você não deveria estar aqui. Boa noite, vim para o evento. Antônio tirou o convite do bolso e mostrou.
Os seguranças trocaram olhares. Um deles pegou o convite, examinou com atenção, virou de um lado para o outro, como se procurasse por alguma falsificação. "Esse convite é legítimo?" perguntou o segurança, ainda desconfiado. "É, recebi por indicação do comitê." O segurança falou algo no fone de ouvido. Esperou. Ouviu a resposta. Devolveu o convite com má vontade. "Pode entrar." Antônio guardou o convite e entrou. O salão era imenso. Lustres de cristal enormes pendiam do teto. Mesas decoradas com flores brancas e douradas. Garçons circulando com bandejas de champanhe e canapés. Música ao vivo. Um quarteto de cordas tocava algo clássico que ele não conhecia. E as pessoas. Deus, as pessoas. Todas impecáveis. Vestidos caros. Joias reluzindo, perfumes fortes, risos ensaiados, conversas sobre viagens, investimentos, negócios. Antônio ficou parado por alguns segundos, apenas observando. Então respirou fundo e caminhou em direção a uma das mesas de apoio, onde havia água e suco. Foi nesse momento que ele sentiu. Todos os olhares viraram para ele. As conversas baixaram de tom. Os sussurros começaram. "Quem é aquele? Será que é algum funcionário? Que roupa é aquela?" Uma mulher de vestido vermelho virou para a amiga e cochichou algo apontando discretamente para suas botas. As duas cobriram a boca, rindo. Antônio pegou um copo de água e bebeu devagar. Sentiu o sangue subir, não de raiva, de vergonha. Aquela vergonha que dói no peito, que faz a gente querer sumir. Ele respirou fundo. Lembrou das palavras de Dona Luísa. "Antônio, você vale pelo que é, não pelo que veste." Antônio circulou pelo salão tentando parecer natural, mas era impossível. Cada grupo que ele se aproximava abria espaço e fechava logo em seguida, como se ele fosse invisível, ou pior, como se fosse uma mancha. Uma mulher de vestido vermelho, joias no pescoço e taça na mão, olhou para ele de cima a baixo. Seus olhos pararam nas botas. Ela cutucou a amiga ao lado e sussurrou algo. As duas riram baixinho, virando o rosto. Antônio sentiu o sangue subir. Não de raiva, de vergonha. Aquela vergonha que dói no peito, que faz a gente querer sumir. Ele respirou fundo, lembrou das palavras de Dona Luísa. "Antônio, você vale pelo que é, não pelo que veste." Ele seguiu em frente. Encontrou uma mesa lateral com petiscos. Pegou um guardanapo e um canapé pequeno. Nem sabia o que era aquilo. Comeu em pé, observando o movimento. Foi quando ouviu a voz. "Com licença." Antônio virou. Um homem alto, por volta dos 40 anos, terno cinza impecável, cabelo preso em um coque, barba feita com precisão. Relógio de ouro no pulso, sorriso branco e falso. "Você é convidado?" A pergunta veio direta, sem rodeios. Fui indicado pelo comitê." O homem inclinou a cabeça, analisando Antônio como quem analisa uma peça defeituosa. "Entendo. E você é amigo de alguém aqui?" "Não. Fui indicado como benfeitor da região." "Interessante." O homem cruzou os braços. "Porque esse evento é apenas para convidados especiais. Doadores, empresários, pessoas que apoiam nossa causa de forma significativa." "E qual é a causa?" "Horizonte Solidário. Ajudamos comunidades carentes. Levamos educação, saúde, dignidade." Ele falou com o peito estufado, como quem recita um discurso pronto. "Bonito." Antônio bebeu um gole de água. "E você é?" "Felipe Tavares. Sou o diretor executivo da instituição e organizador deste evento." Antônio estendeu a mão. Felipe olhou para a mão calejada, hesitou e apertou rapidamente, como quem toca algo sujo e quer lavar depois. "Antônio Silva. Prazer." "Silva." Felipe repetiu, como se tentasse lembrar. "Não me recordo desse nome na lista de doadores principais." "Nunca disse que era doador principal. Então, como foi indicado?" "Não sei exatamente. O convite apenas dizia que fui indicado." Felipe soltou um riso curto, seco. Olhou ao redor, notando alguns convidados importantes observando a cena. Ele baixou o tom de voz. "Olha, senhor, Antônio, temos patrocinadores exigindo curadoria de imagem.
Preciso zelar pelo padrão visual do evento. O senhor entende, né? Nada pessoal. A forma como ele disse padrão visual soou como um tapa na cara. Antônio assentiu. Não disse mais nada. Felipe deu um tapinha condescendente no ombro dele e se afastou, voltando para um grupo de homens bem vestidos que riam alto perto do palco. Antônio ficou ali, parado, segurando o copo vazio, sentindo o peso daquele lugar, aquele lugar que não era para ele. Ou pelo menos era o que todos ali faziam questão de deixar claro. Mais meia hora se passou. Antônio tentou conversar com algumas pessoas. Todas foram educadas, frias. Respondiam com monossílabos e arrumavam desculpas para sair. Preciso falar com fulano. Vou buscar outra bebida. Com licença. Um homem de terno cinza, ao passar por ele, comentou alto o suficiente para ser ouvido. Estranho, né? Achei que checavam a lista na entrada. Antônio sentiu o peito apertar, mas continuou ali, firme. Ele estava começando a se arrepender de ter vindo. Talvez fosse melhor ir embora, voltar para casa, para o lugar onde ele era respeitado, onde as pessoas o cumprimentavam de verdade. Foi quando o som do microfone ecoou pelo salão. Felipe Tavares estava no palco, sorriso largo, braços abertos. Boa noite a todos. Que alegria ter vocês aqui. Palmas educadas. Todos se viraram para o palco. Antônio ficou mais ao fundo, encostado em uma coluna. Hoje celebramos mais um ano do Horizonte Solidário. Graças a pessoas como vocês, conseguimos levar dignidade para quem mais precisa. Mais palmas. Felipe continuou, falando sobre números, projetos, metas. Antônio ouvia, mas sua mente estava longe. Ele olhava para aquelas pessoas, todas aplaudindo, todas sorrindo. Mas quantas realmente se importavam? Quantas ajudavam de verdade? E quero agradecer especialmente nossos maiores doadores. Felipe começou a citar nomes. Cada nome era seguido de aplausos. As pessoas levantavam, acenavam, sorriam para as câmeras. Antônio observava tudo, e uma tristeza profunda tomou conta dele. Não era inveja, era decepção. Decepção em ver que, no fundo, aquilo tudo era só aparência, um show, uma vitrine. Durante o discurso, Felipe mencionou os custos. Graças à generosidade de todos, este evento custou cerca de R$200 mil, segundo o orçamento preliminar de fornecedor, mas cada centavo será revertido em projetos sociais. Antônio balançou a cabeça discretamente. 200 mil em uma festa, enquanto crianças passavam fome. Quando o discurso terminou, a música voltou. As conversas recomeçaram. Felipe desceu do palco e foi cercado por pessoas que queriam tirar fotos com ele. Antônio olhou pela janela de vidro. Lá fora, no estacionamento, sua caminhonete vermelha estava estacionada entre carros de luxo. Simples, honesta, como ele. E, de repente, ele pensou no helicóptero, aquele que estava guardado no hangar particular, a 50 quilômetros dali, aquele que poucos sabiam que existia. Ele balançou a cabeça. Não era hora disso. Decidiu. Ia embora. Já tinha visto o suficiente. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, sentiu uma mão no braço. Senhor, posso falar com o senhor um instante? Era um dos seguranças da entrada. Pode. O senhor poderia me acompanhar até a saída, por favor? Antônio franziu a testa. Por quê? Ordens do senhor Felipe Tavares. Ele pediu que eu o acompanhasse até a porta. Eu fiz algo errado? Não, senhor, mas o senhor não se enquadra no perfil do evento. As palavras caíram como um soco. Antônio sentiu o rosto queimar. Não de raiva, de humilhação. Algumas pessoas ao redor já começaram a olhar. A perceber, os sussurros voltaram. Ele está sendo expulso. Eu sabia que ele não era convidado de verdade. Que situação constrangedora. O segurança esperava. Antônio respirou fundo, olhou ao redor. Viu Felipe Tavares observando de longe, com aquele sorriso de canto de boca, como quem resolve um problema. Antônio não discutiu, não gritou, não fez escândalo, simplesmente assentiu. Tudo bem, eu vou.
e começou a caminhar em direção à saída. Cada passo parecia mais pesado. Cada olhar ao redor parecia queimar. Ele manteve a cabeça erguida. Não ia dar a eles a satisfação de vê-lo quebrado. Passou pela porta. Passou pelos seguranças. Desceu os degraus de mármore. E foi nesse momento que ele ouviu um som distante, grave, familiar. O som de um helicóptero. Antônio parou no meio do jardim. O som do helicóptero estava ficando mais próximo. Ele olhou para o céu. As luzes piscavam na distância, cortando a noite. Mas não era qualquer helicóptero. Era o dele. Lá dentro, no salão, ninguém tinha percebido ainda. A música continuava, as risadas continuavam. Felipe Tavares brindava com um grupo de empresários, orgulhoso de si mesmo, orgulhoso por ter resolvido o problema daquele homem deslocado. Mas algumas pessoas começaram a ouvir. O som ficava impossível de ignorar, grave, potente, vindo de cima. Uma mulher parou de falar e olhou para o teto. Que barulho é esse? Parece um helicóptero, disse outra. Helicóptero? Aqui? As conversas começaram a parar. Um por um, os convidados se voltaram para as janelas, para as portas de vidro que davam para o jardim. A curiosidade tomou conta do salão. Felipe franziu a testa irritado. Quem diabos estava pousando um helicóptero na festa dele? Ele caminhou rapidamente até a varanda externa, seguido por um grupo de curiosos. O som agora era ensurdecedor. As luzes do helicóptero iluminavam o jardim inteiro. As árvores balançavam com o vento das hélices. Pétalas de flores voavam. E então, suave, controlado, o helicóptero pousou no gramado. Um modelo executivo, preto, elegante. As hélices desaceleraram. Pouso previamente autorizado em área homologada do local, com equipe de apoio no solo. Felipe tentou manter a compostura, mas sua voz saiu tensa. Alguém sabe de quem é esse helicóptero? Ninguém respondeu. Todos observavam, boquiabertos. A porta do helicóptero se abriu e Antônio desceu. Simples, tranquilo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele acenou para o piloto, que acenou de volta e começou a desligar os instrumentos. Antônio caminhou pelo jardim em direção à varanda onde todos estavam. Suas botas pisavam firme na grama. Seu rosto estava calmo, sereno, mas seus olhos carregavam algo diferente, algo que fazia as pessoas recuarem instintivamente. Felipe Tavares estava pálido. Sua boca estava entreaberta. Ele piscou várias vezes como se não conseguisse processar o que estava vendo. Boa noite novamente, disse Antônio, parando na base da escadaria de mármore que levava à varanda. Silêncio absoluto. Eu não entendo, gaguejou Felipe. Esse helicóptero é seu? É. Mas como? Felipe não conseguiu terminar a frase. Antônio subiu os degraus devagar. Cada passo ecoava. Quando chegou ao topo, ficou cara a cara com Felipe. A diferença agora era gritante. Felipe, com todo seu terno caro e postura arrogante, parecia pequeno, frágil. Acho que precisamos conversar, Felipe. A voz de Antônio era baixa, calma, mas carregava um peso que fazia o ar ficar denso. Senhor, eu não sabia que... Não sabia o quê? Que eu tinha dinheiro? Antônio inclinou a cabeça. Ou não sabia que deveria tratar todas as pessoas com respeito, independente de como elas se vestem? Felipe engoliu seco. As pessoas ao redor começaram a sussurrar novamente. Mas agora o tom era diferente. Não era desprezo, era choque, confusão. Quem é esse homem? Alguém perguntou. Ele veio de helicóptero. Ele deve ser alguém importante. Antônio olhou ao redor. Viu todos aqueles rostos. Os mesmos rostos que o julgaram, que o excluíram, que riram dele pelas costas. Agora todos o olhavam com uma mistura de curiosidade e medo. Ele voltou o olhar para Felipe. Você me expulsou daqui há 10 minutos. Me disse que eu não me enquadrava no perfil do evento. Que esse lugar era para doadores, para empresários, para pessoas importantes. Felipe tentou falar, mas Antônio ergueu a mão pedindo silêncio. Deixa eu te contar uma coisa, Felipe.
Eu vim aqui hoje por um motivo muito específico. Não foi para beber champanhe, não foi para tirar foto, foi para ver com meus próprios olhos como vocês tratam as pessoas. Senhor, eu sou o doador anônimo do Horizonte Solidário há 7 anos. A voz de Antônio cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe arregalou os olhos. Seu rosto perdeu toda a cor. O doador anônimo? Isso mesmo. 7 anos. Todos os meses. Sem falta. Sem querer holofotes. Sem querer meu nome em placa. Apenas ajudando. As pessoas começaram a se mexer. Olhares foram trocados. Alguns já começavam a entender a gravidade da situação. Eu pedi, há 3 semanas, para vocês me mandarem um convite. Eu disse que queria vir como uma pessoa comum, sem avisar quem eu era. Queria ver se vocês realmente se importavam com dignidade, com respeito, ou se só se importavam com dinheiro e aparência. Felipe estava tremendo agora. Senhor Antônio, eu não sabia. Se eu soubesse... Exatamente. Antônio deu um passo à frente. Se você soubesse, teria me tratado bem, teria sido gentil, não porque eu mereço respeito como ser humano, mas porque eu tenho dinheiro. Felipe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você falhou no teste, Felipe. E não foi só você. Foi essa instituição inteira. Antônio olhou ao redor para todas aquelas pessoas constrangidas. Vocês falam tanto em levar dignidade para os pobres, mas não conseguem tratar um homem simples com o mínimo de respeito quando ele está na frente de vocês. Uma mulher no fundo começou a chorar baixinho. Outros baixaram a cabeça envergonhados. Felipe caiu de joelhos. Literalmente, ali, na frente de todos. Senhor Antônio, por favor, foi um erro terrível. Eu imploro, não retire seu apoio. A instituição precisa, as crianças precisam, por favor. Antônio olhou para aquele homem ajoelhado, sentiu pena, mas não pena suficiente para mudar de ideia. Você deveria ter pensado nisso antes de me humilhar na frente de todo mundo. Eu vou me desculpar publicamente, vou fazer o que for preciso. Não é sobre desculpas, Felipe, é sobre caráter, e você mostrou o seu. Antônio deu as costas e começou a descer os degraus. Espere! Felipe gritou desesperado. O que eu faço agora? Como eu corrijo isso? Antônio parou, virou-se pela metade. Você aprende, e espero que todos aqui aprendam também. Ele olhou para a multidão silenciosa. Respeito não se compra, e dignidade não tem preço. E continuou descendo. Antônio caminhou em direção ao helicóptero. O piloto já estava preparando tudo para a decolagem. Mas antes de embarcar, Antônio parou. Virou-se mais uma vez para a mansão. Todas aquelas pessoas continuavam ali, paralisadas, chocadas. Felipe ainda estava de joelhos, as mãos no rosto, tentando processar a dimensão do que acabara de perder. Antônio respirou fundo. Parte dele queria simplesmente ir embora, deixar aquilo tudo para trás. Mas outra parte, a parte que Dona Luísa sempre dizia que era boa demais, sabia que precisava falar mais. Ele caminhou de volta até a base da escadaria. Não subiu. Ficou ali embaixo, olhando para cima. Posso dizer mais uma coisa? Sua voz ecoou no silêncio. Todos assentiram. Ninguém ousava interromper. Eu não nasci rico, nasci pobre, muito pobre. Antônio enfiou as mãos nos bolsos. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe lavava roupa para fora. A gente comia do que plantava, quando tinha. As pessoas se aproximaram um pouco mais, querendo ouvir, querendo entender. Aos 15 anos, eu já trabalhava na roça, sol a sol. Ganhava uma miséria, mas eu guardava cada centavo, porque eu tinha um sonho, ter minha própria terra. Felipe levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Levei 23 anos para comprar minha primeira terra. 23 anos. Eram 10 hectares. Pequeno, ruim, mas era meu. A voz de Antônio carregava orgulho. E eu trabalhei. Trabalhei como um condenado. Plantei, criei gado. Vendi, reinvesti e cresci. Ele fez uma pausa.
Hoje eu tenho quase 1.000 hectares, tenho investimentos, tenho empresas, tenho sim dinheiro, mas eu nunca esqueci de onde vim. E nunca tratei ninguém como inferior por causa de roupa, sotaque ou profissão. Algumas pessoas começaram a se enxugar. Outras estavam claramente desconfortáveis, relembrando como trataram Antônio mais cedo. Eu faço doações anônimas porque não quero reconhecimento. Quero resultado. Quero ver vidas mudando, crianças estudando, famílias comendo, pessoas tendo oportunidade. Antônio deu um passo à frente. Mas hoje eu vi que o dinheiro que eu mando para cá sustenta isso aqui. Essa festa, cara. Esses vestidos, esse champanhe e não as pessoas que realmente precisam. Felipe se levantou cambaleante. Não é verdade. Nós ajudamos muita gente. Temos projetos. Temos... Quanto dessa festa aqui custou? Antônio cortou, olhando direto nos olhos dele. Felipe hesitou. Eu não sei exatamente. Cerca de R$ 200.000, segundo o orçamento preliminar de fornecedor. Você mesmo mencionou no discurso. Gasps, sussurros, pessoas se entreolhando. R$ 200.000 em uma festa, enquanto tem crianças sem merenda na escola que vocês dizem apoiar. Antônio balançou a cabeça. Isso parece mais vaidade do que caridade, Felipe. Felipe tentou responder, mas não conseguiu. As palavras morreram na garganta. Eu vim aqui para testar o caráter de vocês, e vocês falharam. Mas eu também vim para tomar uma decisão. Antônio tirou um envelope do bolso interno da camisa. Esta é uma carta oficial. Estou encerrando minha parceria com o Horizonte Solidário, com efeito imediato. Não! Felipe gritou. Por favor, não faça isso. As crianças vão sofrer. As crianças já estão sofrendo, Felipe, porque o dinheiro não chega nelas. Chega em vocês. Nós podemos mudar, eu prometo. Vamos reformular tudo. Antônio olhou para ele longamente. Você teria mudado se eu não tivesse aparecido de helicóptero? Se eu tivesse ido embora humilhado, você teria refletido? Silêncio. É isso que eu pensei. Antônio colocou o envelope na mão de um garçom que estava próximo. Entregue isso para ele. O garçom, nervoso, assentiu e levou o envelope até Felipe, que o pegou com mãos trêmulas. Mas eu não vim apenas para destruir. Antônio endireitou os ombros. Eu vim também para construir algo novo, algo verdadeiro. As pessoas se aproximaram ainda mais, curiosas. Amanhã eu vou anunciar a criação da Fundação Luísa Silva, em homenagem à minha esposa. Uma fundação que vai de fato ajudar quem precisa. Sem festas caras, sem holofotes, apenas trabalho real. Palmas começaram a surgir, tímidas no começo, depois mais fortes, mais genuínas. E se alguém aqui realmente se importa com ajudar pessoas, em vez de aparecer em fotos, minha porta está aberta. Mas vou avisar, não tem glamour. Tem trabalho sujo, trabalho duro, trabalho de verdade. Mais palmas. Agora várias pessoas estavam aplaudindo de pé. Felipe afundou em uma cadeira próxima. Abalado, percebeu a dimensão do erro. Sua reputação sofreu um forte abalo. Tem mais uma coisa. Antônio olhou ao redor. Vocês aqui dentro, todos vocês têm poder, têm dinheiro, têm influência. Usem isso para o bem, de verdade, não para massagear o ego de vocês. Ele começou a se virar, mas uma voz o interrompeu. Senhor Antônio, era uma mulher, a mesma que riu dele no início da noite. Ela desceu correndo os degraus, os olhos marejados. Eu preciso me desculpar. Eu ri de você. Eu julguei você. E eu estava completamente errada. Antônio olhou para ela, viu sinceridade. Eu aceito suas desculpas. Ele estendeu a mão. Ela apertou forte e começou a chorar. Obrigada. Obrigada por nos ensinar essa lição. Outras pessoas começaram a se aproximar, querendo pedir desculpas, querendo se redimir. Antônio cumprimentou cada uma, sem rancor, sem raiva, apenas com a dignidade de quem fez o que tinha que fazer. Mas Felipe permaneceu sentado, sozinho.
Ninguém se aproximava dele. Todos sabiam que sua carreira estava acabada, que sua reputação estava destruída, que ele seria lembrado para sempre como o homem que expulsou o maior doador da instituição. Antônio subiu no helicóptero. O piloto iniciou os motores. As hélices começaram a girar. Antes de fechar a porta, Antônio deu um último olhar para aquela mansão, para aquelas pessoas, e sentiu paz. Paz por ter feito a coisa certa. O helicóptero subiu. As luzes da cidade ficaram pequenas lá embaixo, e Antônio fechou os olhos, respirando fundo. Dona Luísa estaria orgulhosa. 3 dias se passaram desde aquela noite. O vídeo viralizou. Alguém filmou tudo, desde a expulsão de Antônio até a revelação do helicóptero. 15 milhões de visualizações em 48 horas. Comentários aos milhares. Compartilhamentos sem parar. Esse é o tipo de humildade que o mundo precisa. Chorando aqui. Que homem incrível. Que Felipe Tavares merece tudo o que está acontecendo com ele. A imprensa não demorou a chegar na fazenda Santa Rita. Repórteres acamparam no portão. Câmeras, microfones, perguntas aos gritos. Antônio não quis falar. Apenas mandou um comunicado oficial através de seu advogado. Senhor Antônio Silva pede privacidade neste momento. Ele reafirma seu compromisso com causas sociais genuínas e informa que a Fundação Luísa Silva será oficialmente lançada em breve. Simples, direto, do jeito dele. Enquanto isso, o horizonte solidário entrou em colapso. Doadores cancelaram contratos. Empresas retiraram patrocínios. Funcionários pediram demissão. O conselho diretor pediu a renúncia imediata de Felipe Tavares. Felipe tentou se defender em entrevistas. Disse que foi um mal-entendido, que ele não sabia quem era Antônio, que teria agido diferente se soubesse, mas suas palavras apenas cavaram um buraco mais fundo. Você só teria tratado ele bem se soubesse que ele era rico? Perguntou um jornalista ao vivo. Felipe gaguejou. Não soube responder. O vídeo daquela entrevista viralizou ainda mais. Na fazenda, Antônio seguia sua rotina. Acordava cedo, cuidava do gado, conversava com os funcionários, tomava café na cozinha simples, como sempre fez. A fama não mudou nada, e era exatamente assim que ele queria. Mas havia uma mudança. Cartas chegavam todos os dias, centenas, de pessoas agradecendo, de pessoas pedindo ajuda, de pessoas compartilhando suas histórias. Antônio lia todas, e chorava em muitas. Uma carta em especial o marcou. Era de uma professora de uma escola rural. Senhor Antônio, meu nome é Carla. Sou professora há 20 anos. Trabalho em uma escola onde as crianças não têm livros, não têm merenda adequada, não têm futuro, mas elas têm sonhos, elas têm vontade. Se o Senhor puder nos ajudar de qualquer forma, eu prometo que cada centavo será usado com honestidade. Não queremos festa, queremos lápis, queremos cadernos, queremos comida, por favor. Antônio dobrou a carta com cuidado, pegou o telefone, ligou para o advogado. Encontre essa professora, quero conhecer a escola, pessoalmente. 2 dias depois, Antônio estava na estrada de novo. Dessa vez, não de helicóptero, de caminhonete. A mesma caminhonete vermelha de sempre. Ele dirigiu por 3 horas até uma pequena vila no interior. Casas simples, ruas de terra, crianças brincando descalças. A escola era um prédio velho, paredes rachadas, telhado com goteiras, salas sem ventilador, mas tinha vida, tinha risos, tinha esperança. Carla o recebeu na porta. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos, olhos cansados, mas gentis. Senhor Antônio, ela não acreditava. Pode me chamar só de Antônio. Ela o abraçou, sem pedir licença. Apenas abraçou e chorou. Obrigada por vir, obrigada por se importar. Antônio retribuiu o abraço. Me mostra a escola. Carla levou-o por cada sala, cada canto, apresentou as crianças, mostrou os cadernos rasgados, os lápis gastos até o toco, a cozinha onde preparavam a merenda com o pouco que tinham.
Antônio não falou muito, apenas observava, absorvia, sentia. No final do tour, ele se sentou em um banquinho pequeno no pátio. As crianças se juntaram ao redor dele, curiosas, sem medo. Vocês gostam de estudar? Ele perguntou. Sim, responderam em coro. E o que vocês querem ser quando crescer? Médica, engenheiro, professora, jogador de futebol. Antônio sorriu. Aquele sorriso genuíno que ele não dava há dias. Então vocês vão precisar de uma escola melhor, né? As crianças assentiram, os olhos brilhando. Antônio olhou para Carla. Quanto custa reformar essa escola? Carla engoliu seco. Eu não sei exatamente. Nunca tivemos orçamento para isso. Faz um levantamento. Reforma completa. Computadores, livros, material escolar, tudo. E me manda a conta. Carla cobriu a boca com as mãos. Lágrimas escorriam. Senhor Antônio, eu não sei como agradecer. Você agradece continuando a ensinar essas crianças, com amor, com dedicação, do jeito que você sempre fez. Carla assentiu, incapaz de falar. Antônio se levantou. As crianças se aglomeraram ao redor dele. Ele apertou cada mãozinha, bagunçou cada cabecinha e saiu dali com o coração mais cheio do que quando entrou. Na caminhonete, ele ligou para o advogado de novo. Quero que você encontre mais 10 escolas como essa, rurais, abandonadas, mas com professores dedicados. Vamos começar por aí. Entendido, senhor Antônio. E outra coisa, cancela qualquer entrevista que tentar marcar. Eu não quero aparecer, eu quero trabalhar. Mas, senhor, a imprensa está... Eu não me importo com a imprensa, eu me importo com o resultado. Sim, senhor. Antônio desligou. Olhou pela janela. O sol estava se pondo, alaranjado, bonito. E ele sentiu Dona Luísa ali, ao seu lado, sorrindo. Ela sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz com o que tem. E Antônio estava determinado a fazer a diferença. De verdade, sem holofotes, sem festas, apenas ação. Enquanto isso, em uma sala de reuniões em São Paulo, Felipe Tavares assinava sua carta de demissão. Sua carreira sofreu consequências sérias. Seu nome estava manchado. Ele perdeu tudo. Mas Antônio não perdeu tempo pensando em Felipe. Ele estava ocupado demais mudando vidas. E era assim que deveria ser. 6 meses se passaram. A Fundação Luísa Silva estava em pleno funcionamento. 23 escolas reformadas. 2.000 crianças recebendo merenda de qualidade, 500 famílias com acesso à água potável, tudo documentado, tudo transparente, cada centavo prestado em contas públicas. Antônio continuava simples, continuava na fazenda. Mas agora, uma vez por semana, visitava os projetos, conversava com as famílias, ouvia as histórias, e isso o alimentava mais do que qualquer reconhecimento. A imprensa tentava constantemente entrevistá-lo. Ele sempre recusava. Até que um dia, um programa sério, focado em jornalismo investigativo, fez um pedido diferente. Senhor Antônio, nós gostaríamos de fazer uma matéria sobre a fundação. Não sobre o senhor, sobre o trabalho. Mostrar o impacto real, sem holofotes na sua pessoa. Antônio pensou. Dona Luísa sempre dizia que não adianta fazer o bem escondido se isso pode inspirar outros a fazer também. Tudo bem, mas eu não quero ser o centro. Quero que as crianças sejam o centro, os professores, as famílias. Combinado. A matéria foi ao ar em horário nobre. 30 minutos mostrando escolas transformadas, crianças sorrindo, professores emocionados, famílias agradecidas. E no final, apenas 5 minutos com Antônio, sentado em um tronco na fazenda, falando com simplicidade. Eu só faço o que qualquer pessoa deveria fazer, ajudar, sem esperar nada em troca. Não é heroísmo, é humanidade. O programa bateu recorde de audiência. Redes sociais explodiram, mas dessa vez o foco não era no drama da festa, era na transformação, no bem, na esperança. E foi depois desse programa que Felipe Tavares reapareceu. Ele mandou uma carta para Antônio.
escrita à mão. 5 páginas. Senhor Antônio, sei que não mereço seu tempo. Sei que não mereço seu perdão. Mas preciso dizer o que está no meu peito. Eu errei. Errei feio. Errei de uma forma que me envergonha até hoje. Eu julguei. Eu humilhei. Eu fui tudo aquilo que eu dizia combater. Perdi meu emprego. Perdi meus amigos. Perdi minha reputação. E eu mereço. Mas a dor maior não é o que eu perdi. É saber que eu fui capaz de tratar outro ser humano daquele jeito. Eu não estou pedindo perdão. Não tenho esse direito. Mas estou pedindo uma chance de aprender, de mudar, de ser melhor. Se o senhor puder me indicar algum trabalho voluntário, qualquer coisa, eu quero ajudar de verdade, sem câmeras, sem aparecer, apenas para tentar ser uma pessoa melhor. Atenciosamente, Felipe Tavares. Antônio leu a carta 3 vezes, sentado na varanda ao pôr do sol. Ele suspirou, dobrou a carta e pegou o telefone. Alô? Felipe? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz trêmula. Senhor Antônio? Recebi sua carta. Eu não esperava que o senhor fosse ler. Eu leio tudo. Antônio pausou. Você foi sincero? Fui. Cada palavra. Então vem aqui na fazenda sábado, 7 da manhã. Vem pronto para trabalhar. Eu vou. Obrigado. Obrigado mesmo. Não me agradeça ainda. Você vai suar. Antônio desligou. Sábado chegou. Felipe apareceu no portão às 6h30. Ele não estava de terno. Estava de calça jeans, camiseta simples e tênis velho. O cabelo não estava preso em coque. Estava solto, bagunçado. Ele parecia 10 anos mais velho. Antônio o recebeu com um aceno. Bom dia. Bom dia, senhor Antônio. Hoje você vai me ajudar a consertar uma cerca. 3 quilômetros. No sol. Felipe assentiu. Vou fazer o que for preciso. Eles trabalharam lado a lado, em silêncio no começo. Antônio ensinava como esticar o arame, como prender as estacas. Felipe suava, machucava as mãos, mas não reclamava. No meio da manhã, Antônio parou para beber água. Ofereceu para Felipe. Os dois se sentaram à sombra de uma árvore. Por que você realmente fez aquilo? Antônio perguntou, olhando para o horizonte. Felipe baixou a cabeça. Porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de ser como você. Antônio virou o rosto, surpreso. Felipe continuou, a voz carregada de emoção. Eu também vim de baixo, senhor Antônio. Eu também fui pobre. Muito pobre. E quando eu consegui subir, quando eu consegui ter dinheiro, eu fiz de tudo para esquecer de onde vim. Eu mudei meu jeito de falar. Meu jeito de vestir. Eu me afastei da minha família, porque eu tinha medo de voltar a ser aquele garoto pobre que apanhava na escola por usar roupa velha. Antônio ouviu em silêncio. Quando eu vi você naquela festa, de roupa simples, sem vergonha, sem tentar impressionar ninguém, eu vi tudo que eu não tive coragem de ser. E eu te humilhei porque, no fundo, eu estava humilhando a parte de mim que eu tentei matar. Felipe limpou as lágrimas com a mão suja de terra. Eu sinto muito, de verdade. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois colocou a mão no ombro de Felipe. Você não precisa esquecer de onde veio, Felipe. Você precisa honrar, porque é de lá que vem sua força. Felipe olhou para Antônio, os olhos marejados. Você quer uma segunda chance? Antônio perguntou. Mais do que tudo. Então vai ter que provar, com ação, não com palavra. Eu vou, eu prometo. Antônio se levantou. Então levanta. Ainda tem 2 quilômetros de cerca. Felipe sorriu pela primeira vez em meses. Levantou e voltou ao trabalho. Nos meses seguintes, Felipe se tornou voluntário fixo da fundação. Ele trabalhava em silêncio, carregava material, pintava salas, servia merenda, sem aparecer, sem pedir crédito, apenas trabalhando. E lentamente ele começou a se reconstruir. Não como o Felipe Tavares arrogante de antes, mas como um novo Felipe, humilde, consciente, humano. Antônio observava de longe e sentia orgulho, não porque Felipe estava se redimindo, mas porque ele estava provando que pessoas podem mudar,
que erros podem ser lições, que quedas podem ser recomeços. E essa era a verdadeira justiça, não destruir alguém para sempre, mas dar a chance de renascer melhor. Um ano depois daquela noite na mansão, Antônio estava sentado no mesmo tronco de sempre, olhando o pôr do sol. A fazenda continuava igual, simples, bonita, sua, mas o mundo ao redor tinha mudado. A Fundação Luiza Silva se tornou referência nacional em projetos sociais transparentes. 50 escolas reformadas, 5.000 crianças impactadas, 100 famílias com casas dignas. Tudo com prestação de contas pública e auditoria independente. Empresários procuravam Antônio querendo doar. Ele aceitava, mas com uma condição. Você vem comigo visitar os projetos, pessoalmente, não manda cheque e esquece. Você vem, coloca a mão na massa e conhece quem está sendo ajudado. Muitos desistiam, mas os que ficavam, mudavam de verdade. Naquele dia específico, Antônio recebeu uma ligação. Alô, senhor Antônio, aqui é Carla, da escola. Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. Eu só queria contar uma notícia. A voz dela transbordava alegria. Lembra do João, aquele menino pequeno que disse que queria ser médico? Lembro sim. Ele passou no vestibular medicina com bolsa integral. Antônio sentiu os olhos arderem. Sério? Sério. E ele disse que quer voltar aqui depois de formado para atender a comunidade gratuitamente. Antônio teve que segurar a emoção. Isso é tudo, Carla. É por sua causa, senhor Antônio. Não, é por sua causa. Por você ter acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Carla chorou do outro lado da linha. Obrigada por tudo. Depois que desligou, Antônio ficou ali, parado, olhando para o céu. E conversou com Dona Luísa como fazia todos os dias. Ouviu isso, amor? O menino vai ser médico. Sua fundação está mudando vidas de verdade. O vento soprou suave, balançando as árvores, e Antônio sorriu. Ele sabia que ela estava ouvindo. Naquele mesmo dia, à tarde, Felipe apareceu. Ele agora era coordenador de logística da fundação. Ganhava um salário modesto. Trabalhava duro, mas era feliz, genuinamente feliz. Antônio, posso falar com você? Claro. Senta aqui. Felipe se sentou ao lado dele no tronco. Eu queria te mostrar uma coisa. Ele tirou uma foto do bolso. Esse é o Pedrinho. Ele mora na comunidade onde estamos construindo o posto de saúde. Antônio pegou a foto. Um menino de uns 6 anos, sorriso banguela, segurando um caderno novo. Ele me lembra eu quando criança, pobre, mas cheio de sonhos. Felipe olhou para o horizonte. Ontem ele me perguntou se eu era rico. Eu disse que não. Ele então perguntou por que eu ajudava as pessoas se eu não era rico. Sabe o que eu respondi? O quê? Eu disse que não precisa ser rico para ser bom. Só precisa ser humano. Felipe virou para Antônio. Aprendi isso com você. Antônio colocou a mão no ombro dele. Você aprendeu isso com você mesmo, Felipe. Eu só te dei a chance de lembrar. Os dois ficaram ali, em silêncio, vendo o sol descer no horizonte. Você me perdoou? Felipe perguntou a voz baixa. Antônio pensou. Eu te perdoei naquele dia que você veio aqui pela primeira vez. E sabe por quê? Porque guardar raiva machuca mais quem guarda do que quem causou. Eu escolhi seguir em frente, e você escolheu mudar. Isso basta. Felipe limpou uma lágrima. Obrigado. De nada. Agora vai. Amanhã tem muito trabalho. Felipe se levantou, apertou a mão de Antônio e foi embora sorrindo. Naquela noite, sozinho na cozinha, Antônio preparou seu café simples, pão com manteiga. Ele ligou a televisão, algo que raramente fazia. Uma reportagem chamou sua atenção. Horizonte Solidário encerra atividades após polêmicas financeiras e investigações em curso. A antiga instituição, depois da saída de Felipe e do fim das doações de Antônio, tentou se reerguer. Mas auditorias independentes apontaram indícios de irregularidades, festas superfaturadas, falta de prestação de contas adequada. O conselho diretor estava sendo investigado. O futuro da organização era incerto.
Antônio desligou a TV. Não sentiu prazer, não sentiu vingança, apenas tristeza. Tristeza por tantas oportunidades desperdiçadas, por tanto dinheiro que poderia ter mudado vidas, mas foi desperdiçado em vaidade. Mas ele não podia mudar o passado, só podia construir um futuro melhor. 2 semanas depois, Antônio foi convidado para falar em uma universidade. Ele aceitou, mas com uma condição: nada de palco grande, nada de homenagens, só uma conversa honesta com os alunos. Lá, sentado em uma cadeira simples, no meio de 200 jovens, ele falou: "Eu não vim aqui dar lição de moral, vim contar minha história. Eu já fui julgado por estar de roupa simples, já fui excluído, já fui humilhado, e sim, doeu. Mas sabe o que doeu mais? Ver que pessoas que deveriam ajudar os humildes eram as primeiras a desprezá-los." Os alunos ouviam em silêncio absoluto. "Vocês vão ter sucesso. Alguns vão ter muito dinheiro. Outros vão ter poder. Mas eu peço uma coisa: não esqueçam de onde vieram. Não esqueçam quem são. E, principalmente, não esqueçam que toda pessoa merece respeito. Toda. Não importa a roupa, não importa o carro, não importa a conta bancária." Uma aluna levantou a mão. "Senhor Antônio, como o senhor não ficou com raiva? Como o senhor perdoou?" Antônio sorriu. "Porque raiva me manteria preso naquela noite. E eu tinha coisas muito mais importantes para fazer. Crianças para ajudar. Escolas para construir. Vidas para mudar. Raiva é pesada demais para carregar quando você tem propósito." Aplausos. De pé, emocionados. Quando Antônio saiu dali, vários alunos o esperavam. Queriam tirar foto, queriam conversar. Ele atendeu todos, cada um, com paciência, com carinho. Uma menina, de olhos marejados, disse: "Senhor Antônio, eu sou pobre, estou aqui com bolsa, e às vezes me sinto inferior. Mas vendo o senhor, eu entendo que isso é só coisa da minha cabeça." Antônio segurou as mãos dela. "Você não é inferior a ninguém. Ninguém. Você está aqui porque merece e vai chegar longe. Só não esqueça de ajudar quem vem atrás." Ela abraçou Antônio e chorou. E ele deixou. Porque às vezes um abraço cura mais que 1000 palavras. 6 meses depois, a Fundação Luiza Silva atingiu a marca de 100 escolas impactadas. Jornais do país inteiro noticiaram. Prêmios foram oferecidos. Antônio recusou todos. Prêmio não muda a vida de criança. Trabalho muda. E ele continuou. Visitando, conversando, ajudando, sem holofotes, sem palco. Apenas fazendo. Naquela fazenda simples, naquele tronco velho, naquele pôr do sol alaranjado, Antônio Silva se tornou algo muito maior do que um homem rico que chegou de helicóptero. Ele se tornou prova viva de que dignidade não se compra, de que respeito não tem preço e de que o verdadeiro valor de uma pessoa está no bem que ela faz quando ninguém está vendo. Dona Luísa estaria orgulhosa e, no fundo, era só isso que importava. Esta é a história de Antônio, um homem que foi humilhado por sua simplicidade, mas que usou essa dor para construir algo maior. Ele não se vingou com raiva, ele se vingou com bondade. E essa é a vingança mais poderosa de todas. Porque no final, quem escolhe o amor sempre vence. Sempre. E a lição é simples. Respeito vale mais que qualquer fortuna. Se essa história te fez pensar, comenta aqui o que é riqueza de verdade para você. E se você acredita que o mundo precisa de mais gente como o Antônio, deixa o joinha agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.